E como que está sendo os seus dias? Não precisa me responder não, é só para você pensar. Talvez uns vão falar, estão sendo maravilhosos, ainda estou de férias, descansando. Talvez outros vão dizer, nossa, já tem sido dias difíceis e tal, enfim. Não importa, não sei como está sendo os seus dias, mas uma coisa eu tenho certeza, durante todo esse ano e os próximos que virão, Jesus está nos nossos dias, todos os dias. Você feliz ou triste, Ele está. Você bem ou não, Ele está. Você ganhando ou perdendo, Ele está. Essa é a garantia. Eu não posso dizer que esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, porque eu não sei se vai ser. Eu não posso dizer também para você que nesse ano você só vai conquistar, porque a palavra diz que nós teremos aflições. No mundo tereis aflições. Eu não posso dizer que os seus 365 dias serão só de alegria. Eu não posso te dizer isso, eu não posso te garantir isso. Mas algo que eu creio, que a palavra nos garante, é que Jesus é presente em todos os nossos dias. Isso eu posso te dizer. Nos dias bons, Ele estará. Nos dias maus, Ele também estará. Essa é a maior garantia que nós temos para esse ano de 2026. Que você conquiste, que eu conquiste, que a minha casa conquiste, que a sua família conquiste. Que nós venhamos ter motivos para testemunhar, celebrar, sabe? Mas não somos movidos pelo que Deus está nos dando. Somos movidos pelo que Ele é. Se Ele não fizer, se Ele não entregar, se Ele não curar, ainda assim Ele permanece sendo Deus. E está no controle de todas as coisas. Se alegre por quem o Senhor é. Isso basta. Esses dias, acho que semana passada, se eu não me engano, eu coloquei o Henrique para ver um filme, um desenho muito antigo. Que inclusive foi a primeira vez que eu fui ao cinema, foi para assistir esse filme. Até perguntei para minha mãe para ver se eu não estava doida mesmo. Mas para ver se era isso. Né? Mas a primeira vez que eu fui ao cinema, eu não esqueci, foi para ver O Príncipe do Egito, o desenho. Quantos sabem que filme é esse? Já assistiram? Muito antigo, né? Eu era uma menina, eu tô com 32 anos, enfim. E eu coloquei o Henrique para assistir, tem no Prime. É no Prime que tá? Acho que sim, né? Aí coloquei o Henrique para assistir. Senta aí, filho, vamos assistir um desenho que a mamãe viu, é muito legal e tal. E eu estava fazendo as coisas de casa e prestando atenção e ouvindo. Aí teve uma hora que eu fui para a cozinha. Minha cozinha dá para ver a sala, né? E aí naquela cena que eles se encontram no Mar Vermelho e tá o exército de Faraó vindo atrás deles. E eles estão ali, né? De frente para o mar. E agora o que a gente vai fazer? Eles estão fugindo do exército do Egito. E Moisés pega o cajado, né, na mão, ouve a voz de Deus e toca no mar. E aquele mar se abre. E aí a Bíblia vai contar, nós vamos ler inclusive, que faz uma parede do lado direito e esquerdo de águas. E a terra fica completamente seca. E gente, por incrível que pareça, eu estava lá lavando a louça ou fazendo cozinha, ou fazendo comida, eu não lembro. Eu sei que eu estava lá na cozinha. E aí quando eu vi aquela cena, ai gente, eu falei, Senhor, às vezes a gente não tem dimensão do poder de Deus. Às vezes a gente não tem dimensão o que são os milagres do Senhor. Você imagine um mar inteiro sendo aberto de uma forma que a areia está seca, que faz parede de um lado, parede de outro. E o mar não era pequeno não, gente, era grande. Não foi assim, uma horinha que eles atravessaram o mar, não. E quem fez isso, o mar se abrir, foi o poder de Deus. E eu comecei a sentir uma manifestação da presença do Senhor ali na cozinha, que eu até chorei. Falei, meu Deus, o Senhor é tão poderoso. E às vezes a gente se esquece disso. Deus é poderoso. Imagine você de frente à praia da Barra, sei lá, qual praia que você gosta de ir. Não sei. E de repente aquela água se abre.
Gente, não é coisa de doido? Sendo bem racional, não é coisa de doido? Mas Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder para fazer isso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A Bíblia vai contar, a gente conhece a história em que Moisés, ele foi um menino, né, um homem escolhido por Deus para libertar o seu povo, o povo judeu, que há anos estava sendo escravizado por Faraó ali no Egito. E eles eram literalmente escravos, literalmente. E os trabalhos não paravam de ser acrescentados, eles viviam de uma forma ruim. Até que a palavra diz que Deus ouve o clamor do povo. E então ele chama Moisés para libertar o povo do Egito e chegar até Faraó e dizer: Faraó, deixe o meu povo ir, deixe o meu povo ir cultuar ao Senhor. E aí nós conhecemos a história, ele diz: não vai. E aí faz milagre de cá em nome de Deus, e Faraó ainda diz: não vai. E faz outro milagre: não vai. O Senhor envia as pragas. E nada faz aquele homem mudar de ideia, a não ser a última praga, que é a morte dos primogênitos. Que é a morte dos primogênitos. E a palavra diz que todo primogênito do Egito, inclusive dos animais, do gado, morreram. O primogênito do rei morreu. E a Bíblia diz que houve grande pranto no Egito, porque eles estavam durante a noite com toda a sua família reunida, dormindo, e de repente o Senhor permite com que um espírito de morte passe sobre eles e mate todos os primogênitos. E a Bíblia diz que não houve pranto maior no Egito como esse. Você imagina todas as famílias, as casas chorando, pranteando de tanta dor, porque afinal de contas um filho tinha morrido. E ó, não era só filho, criança, não. Eram os primogênitos de forma geral, inclusive dos animais. E ali a palavra diz que então Faraó libera o povo para ir. Eles ficaram assustados, eles viram o tamanho do poder de Deus. E a Bíblia diz que eles foram liberados para ir. E aí eles chegam nos seus senhores, né, nos egípcios, e a Bíblia diz que eles pedem algumas coisas, o Senhor dá graça, sabe? E os próprios egípcios dão prata, dão bronze, enfim, dá presentes para eles e eles vão. Só que no meio do caminho, Faraó mudou de ideia. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Êxodo. Êxodo 13. E aí você deixa a sua Bíblia aberta, que você já sabe, vamos ler bastante. Êxodo 13, a partir do versículo 17. Vai dizer assim: quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois talvez se arrependam e voltem para o Egito. Perdão, pulei uma frase, vamos de novo. Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Um parêntese: José foi aquele filho de Jacó que foi levantado para ser governador, um homem importante. Por muitos anos o povo de Israel foi guardado no Egito. Só que após a sua morte, passaram-se anos e anos e anos. Os judeus, ao invés de serem amigos, viraram escravos.
Volta para o versículo 20. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etam, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Feche os seus olhos, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, não a voz da Dinha, Senhor. Então eu te peço, Espírito Santo, fala conosco. Fala conosco. Fala conosco, Espírito Santo. Somente o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que o Senhor colocou o povo a andar por uma rota mais complicada. Nós acabamos de ler no versículo 17 que o Senhor os guiou o quê? O povo que havia agora saído do Egito para ir para uma outra rota. Uma rota que não era tão fácil, que não era curta, mas porque se eles fossem por essa rota, eles certamente veriam a tamanha guerra que eles teriam e iriam desejar voltar para o Egito. E uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração, e eu quero que você guarde isso para todos os seus dias: nem sempre a nossa rota, a rota do nosso coração, o caminho que nós queremos que o Senhor faça, vai ser o melhor caminho. E às vezes sim, Ele vai fazer a gente dar uma volta maior. Ele vai fazer a gente, sabe, andar por lugares que nós não gostaríamos de andar. Viver coisas que nós não gostaríamos de viver, mas por um propósito. Nós não temos o conhecimento do amanhã. Talvez você olhe para a sua vida e diz: Senhor, se o Senhor fizesse desse jeito. Quantos de nós já pensamos assim, gente? Quantos de nós já falamos isso para Deus? Deus, se o Senhor fizesse dessa forma, se o Senhor fosse por esse caminho. Mas o Senhor vai fazer a gente ir por uma outra rota, porque Ele sabe qual a melhor rota a seguir. Senhor, bastava uma palavra do Senhor. Quantos de nós já não nos questionamos assim, né? Senhor, bastava uma palavra para o Senhor curar. Bastava uma palavra para o Senhor liberar. Mas o Senhor faz a gente dar uma volta para poder conquistar, para poder ter. Mas por quê? Ele foi muito claro aqui. Se eles fossem pelo caminho mais curto, eles iam dar de frente com uma guerra e talvez iriam se arrepender e voltar para o Egito. Então, às vezes, o caminho que você quer trilhar é exatamente aquele que Deus não vai fazer para te livrar, para te guardar daquilo que você não está vendo. E até mesmo de te fazer, de fazer você voltar ao lugar que você não deveria voltar. Então, nem sempre o caminho que você quer vai ser o caminho de Deus. O percurso que a gente quer não vai ser, nem sempre será o percurso de Deus. E deixa eu te dizer, confia. Confia. Confia no caminho que Ele liberou para você caminhar. Acredite, Ele sabe o que faz, gente. Deus nunca perdeu o controle de nada. E não vai perder. O pastor um dia desses falou, ano de eleição, né? Entramos no ano de eleição. Gente, confia no Senhor. Confia no Senhor. Confie na rota que Deus vai fazer a igreja caminhar. O caminho que o Senhor vai fazer o povo de Deus seguir. Ele nos livrará de um jeito ou de outro. Ele guarda o seu povo. Ele sabe qual rota devemos seguir. Confie no Senhor. Não será da sua forma, será do jeito dele.
Se você crê que Ele tem um plano para você, para sua casa, para sua vida, confia na rota dele. Porque Ele conhece o seu futuro. E a palavra vai dizer, nós acabamos de ler, que durante o dia o Senhor ia diante deles com uma coluna de nuvens para guiá-los no meio do caminho. Então eles estavam no meio do deserto, indo para um lugar que eles não sabiam ainda, sem direção, mas havia uma coluna de nuvem guiando. A coluna de nuvem se movia, nós conhecemos a história. Então eles se moviam. A coluna de nuvem guardava eles no meio do deserto. Eles caminhavam e eles sabiam para onde ir, porque aquela coluna de nuvem era direção. Era direção. Da mesma forma, quando à noite nós lemos, o Senhor enviava o quê? Uma coluna de fogo para iluminá-los, né? E eu acredito até para aquecê-los também, porque o deserto é frio, né? De noite, gente. Então, o tempo inteiro, o Senhor estava fazendo com que eles fossem por uma rota mais difícil, mas Ele nunca deixou de dar direção. Ele nunca deixou de prover e Ele nunca deixou de cuidar. O que eu quero te dizer é que quando o Senhor nos faz caminhar o caminho que Ele liberou para nós, sempre terá direção, provisão e cuidado. Sempre. Não se engane, não se assuste. Hoje mesmo eu falava com uma pessoa, eu falava, você tem a direção? Tenho, então só vai na direção. Mas eu não sei como, claro que sabe. Claro que sabe. Deus às vezes nos dá tão claramente, uma direção de algo a ser feito. E agora é agir. Só que aí a gente fica esperando mais coisa. Não, gente, Deus deu a direção, vai. Deus falou, faz. Você tem a convicção da voz do Espírito Santo? Vai nessa convicção daquilo que o Espírito Santo ministrou. Mas o que Ele vai fazer? Não sei, mas sei que Ele é direção. Sei que Ele é provisão e Ele cuida de nós. Foi assim que Ele fez com o povo dele. Mais de 400 anos sofrendo escravidão. E agora que finalmente eles são livres, né? Vai! E eles saem do Egito. Vocês acham mesmo que o Senhor deixaria eles para trás? Não, gente. O Senhor não os deixou. Eles saíram e eles tiveram todo o cuidado de Deus. E eu te digo, como eu falei no início, isso não é revelação, isso é palavra. Eu não tive revelação nenhuma a não ser pela palavra de Deus. O Senhor é presente em todos os nossos dias. Creia na direção, na provisão e no cuidado que Ele tem com a sua casa. Mas vai pela rota dEle. Vai pelo caminho que Ele está te guiando, mesmo que pareça ser o caminho mais difícil. É um caminho de livramento. É um caminho de livramento. E uma coisa que eu vi, de tão lindo, é que eles tinham aquela convicção. A nuvem se movia, eles se moviam, a coluna de fogo estava ali para iluminá-los. Eles sabiam que era Deus. E quando o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração, eu lembrei de mim e do Henrique. Sabe por quê? Quanto mais somos dependentes de Deus, mais o vemos. O Henrique é totalmente dependente de mim e do John. Mas eu lembrei muito da minha relação com ele. O Henrique é dependente da comida que eu faço. O Henrique é dependente da casa que eu arrumo. O Henrique é dependente de ir na rua. O Henrique é dependente até para dormir. Que ele ainda não dorme sozinho, ele precisa de uma companhia. E nessa dependência dele, porque ele é uma criança de fato, normal, nessa dependência dele, a gente está sempre conectado. Eu estou sempre cuidando dele. E ele está sempre me percebendo. Ele está sempre vendo que eu estou ali. E com Deus não é diferente. Quanto mais dependentes nós somos do Senhor, mais nós o percebemos.
Você quer perceber o Senhor agindo na sua vida? Seja dependente dEle. Porque quanto mais dependente, mais você diz: isso não foi obra do homem, foi obra de Deus. Porque você sabe como estão os seus dias, o que você vive, enfim, quais são os seus desafios. Quanto mais dependentes nós nos tornamos, sabe, mais nós percebemos o Senhor na nossa vida, mais o reconhecemos e dizemos: isso não é obra de ninguém a não ser de Deus. Porque assim como eu e Henrique vivemos juntinhos na companhia um do outro, aqueles que são dependentes do Senhor, eles percebem a companhia de Deus. Eles percebem o cuidado de Deus. Até quando o Henrique está bravo, chateado, eu consigo acalmar ele. A mesma coisa é o Senhor. Até quando a gente está mal, está triste, bravo, Ele sabe como nos acalmar. E a gente percebe a presença dEle se a gente é dependente dEle, se a gente está próximo dEle. Não dependa de nada. Não dependa do seu trabalho. Não dependa da força das suas mãos. Não dependa da empresa que você trabalha. Não dependa nem do tempo. Não dependa de outras pessoas, mas dependa do Senhor. Seja dependente do Senhor. Dele vale a pena depender. Dele vale a pena, sabe, ser cuidado, ser cuidada. Dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Fala pro teu irmão: dependa do Senhor. Fala aí: dependa do Senhor. Para de agir pela sua força. Para de agir pela sua lógica. Dependa do Senhor. Confie na rota que Ele trilhou. Talvez não é a rota mais fácil, mas dependa do Senhor, porque Ele vai enviar a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Vai ter provisão dia e noite. Vai ter cuidado de Deus dia e noite. O Senhor é bom. O Senhor cumpre as suas promessas e a sua palavra. E Ele cuida do seu povo. Tem alguém aqui que pertence ao povo de Deus? Amém. Ele cuida de você. Veja a coluna de nuvem. Que seus olhos sejam abertos para ver a coluna de fogo. Toda cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus. E aquilo que os seus olhos não conseguem perceber de Deus na sua vida, que nessa noite, em nome de Jesus, eles sejam abertos no mundo espiritual. Veja a nuvem, veja a coluna de fogo. Ele está se movendo. Ai, mas está difícil, está complicado, está de um jeito ruim, está no caminho pior. É a rota que Ele escolheu. Seja dependente. Seja dependente do Senhor. Que seus olhos sejam abertos para ver os livramentos que Ele tem te dado. Tem coisas que é o Senhor que faz mesmo. Que Ele complica, que Ele descomplica, que Ele abre, que Ele fecha. Não é o diabo não, gente. É Deus. A minha vida está nas mãos do meu Deus. Não vem com essa história, porque o diabo tem poder, mais poder do Deus que eu sirvo, não tem mesmo. Não tem, eu sirvo a um Deus bom, poderoso. Se eu peco, eu me arrependo, fecho todas as ilegalidades. A gente tem que parar com esse negócio de, sabe, tudo é demônio, tudo é diabo, né? Não, às vezes Deus está te colocando na rota mais difícil mesmo. E Ele é Deus para te guardar, Deus para te livrar e Deus para te mostrar o quanto Ele é poderoso. Porque esse povo viu o poder de Deus, só que pela rota mais difícil, pelo caminho mais complicado. Vamos para o capítulo 14, vamos continuar lendo. Disse o Senhor a Moisés:
diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Dá uma pausa, não fecha a Bíblia. Quem foi, gente? Quem endureceu o coração de faraó, gente? Deus. Deus. Tem momentos na nossa vida que vai ser Deus que vai complicar tudo. Entenda, eu não estou falando de consequências daquilo que você plantou. São coisas diferentes, tá? Existem situações que nós vivemos porque nós escolhemos algumas, enfim, alguns caminhos. E automaticamente nós vamos ter consequências dessas escolhas. Mas eu não estou falando disso, eu não estou falando de que você vai viver aquilo que você escolheu, que você semeou. Não, eu estou falando de caminhos que a gente olha ao nosso redor e diz assim: Deus, eu nunca semeei isso. Tem momentos lá em casa que o Johnny fala isso, né, amor? Eu não plantei isso, né, amor? Mas o Senhor às vezes vai complicar. Vai complicar. Talvez você sempre foi fiel ao Senhor em tudo, no seu tempo, nas suas ofertas, nas suas finanças, sei lá, em qualquer outra coisa, no seu serviço a Ele, enfim. E você diz assim: não entendo que tempestade é essa, que crise é essa financeira, não entendo, meu Deus, porque a casa parece estar meio confusa, não entendo. Se não tem semente sua lançada no solo, né? Não vai ter colheita. Então, pode ser o Senhor complicando mesmo. Gente, Jesus é a maior prova disso. O próprio Deus permitiu com que Jesus vivesse coisas difíceis. Jesus plantou alguma coisa para viver o que ele viveu? Não. Ele só foi obediente até a morte. E morte de cruz. Porque havia um plano, havia um propósito muito maior. Tem coisas na nossa vida que é Deus complicando mesmo. Mas Ele estará todos os dias da nossa vida. E o lindo de tudo é que no meio disso tudo, Ele já diz o que vai acontecer. Vocês verão, o exército verá quem eu sou. Eles verão o meu poder. Não se preocupe. No meio da complicação toda que Deus permite passar, a glória dele sempre vai ser revelada. Sempre vai ser revelada. Continua no versículo 5. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos oficiais no comando. Dos 600 dos melhores desses carros, cada um com o oficial no comando. Versículo 8. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olhavam
e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito: no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. E olha que o Senhor fez eles irem pelo caminho mais difícil, eles já quiseram desistir. O outro que era mais fácil, a Bíblia diz, nós lemos, que de cara eles iam perceber que eles iam ter que enfrentar uma guerra. Então sim, Deus faz eles irem por um outro caminho, para que eles possam pelo menos ver algo, sabe, grandioso da parte de Deus, porque isso é cuidado. No meio do caminho, gente, mesmo com tudo que eles tinham visto, com tudo que eles tinham vivido, eles pensaram em voltar a ser escravos. E sabe o que o Senhor ministrou ao meu coração? Que às vezes nós temos a mesma mentalidade que eles, através da nossa ingratidão e através das nossas murmurações. Toda vez que a gente reclama e é ingrato, a gente deixa de ver o favor de Deus. Esse povo viu muita coisa lá mesmo no Egito. Eles nem tinham ainda recebido maná do céu, água da rocha, o mar vermelho não tinha ainda sido aberto. Mas eles viram o poder de Deus ainda lá no Egito. E eles cogitaram voltar para um lugar de escravidão. E às vezes a gente fica assim: ai, Senhor, só reclama, não sabe ser grato pelo que tem. Eu já contei isso uma vez, vou falar de novo, que talvez você não tenha ouvido, porque foi no culto de mulheres. Uma vez eu estava lá guardando as roupas, eu falei: meu Deus, guardando as roupas do Henrique, aí separei as minhas e a do Johnny. Eu falei: Senhor, não acaba nunca essas roupas. E eu comecei a dobrar, sabe, irritada. Aí o Espírito Santo falou: você preferia não tê-las na sua casa? Aí eu pensei logo em que, meu Deus, eu continuo preferindo ter o Johnny e o Henrique. Eu continuo preferindo ter um monte de roupa para guardar. Isso é só um exemplo que eu estou dando do que não ter. A gente não consegue ser grato pelos mínimos detalhes que Deus tem feito na nossa vida. É melhor, e aí foi quando o Espírito Santo ministrou: Dinha, é melhor você ter tudo isso do que nada disso. É melhor ter uma casa para cuidar assim, sabe, comida lá não falta alimento, você pode ir para a beira do fogão cozinhar. E o marido às vezes também, glória a Deus, aleluia. É, amor? É melhor você ter comida ali na tua geladeira, sabe, no teu freezer, ir lá cozinhar, ver as coisas que você tem no seu armário, do que não ter nada disso. É melhor sim você ter um apartamento, pode ser pequeno, mas é seu. Sabe, você cuidar com zelo, porque é melhor a gente ter tudo isso do que nada disso. É melhor sim você ter o trabalho que você tem, porque o Senhor tem feito desse trabalho provisão na sua vida. Então pare de reclamar e de ser ingrato, porque isso faz a gente, sabe o que? Não enxergar o favor de Deus sobre a gente. E essa palavra é para mim também, tá? Esses dias eu falei: tô reclamando demais. Talvez foi por isso que Deus ministrou essa palavra. Eu falei: Senhor, tô reclamando demais. Quando a gente reclama demais, a gente é ingrato e não percebe as coisas boas que tem ao nosso redor. E que é o próprio Deus que nos entregou. O próprio Deus que nos deu. Então não reclame. Não seja ingrato. Você sabe quem é Deus. E se você dá espaço para ingratidão, para murmuração, você deixa de ver a grandiosidade do Senhor. Porque foi isso que esse povo fez. Eles esqueceram por alguns minutos sobre o poder de Deus. E aí é interessante, Moisés vai falar, vamos continuar lendo no versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm.
o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. E em outras versões eu achei tão interessante, tá, acalme-se e cale-te. Ou em algumas versões está apenas cale-te. O Senhor está falando assim: ei, cala a boca e se acalma. Para de falar o que você não tem que falar. Para de proferir palavras que não têm que ser ditas. Pare de reclamar e acredite, o Senhor lutará por vocês. O Senhor cuidará de vocês. E a gente reclama. Então, sabe, essa palavra hoje é para te encorajar mesmo. A gente está no início do ano, gente. É para te encorajar a crer e a confiar que o Senhor está com você. Nos dias bons e nos dias maus. Nos dias bons é leve viver, gente. Nos dias maus que é difícil, ei, o Senhor lutará por nós. Porque Ele luta pelo seu povo. Ele luta. Eu creio e sei que o Senhor luta pela minha casa. Eu sou povo, a minha família é povo do Senhor. O Senhor lutará por vocês. O Senhor lutará por vocês. Então, acalme-se. Não reclame. Sabe, ao invés de reclamar, ore. Tiago fala isso, gente. Está feliz, cante louvor. Está triste, aflito, ore. Mas não reclama. Não murmura. O Senhor está, o Senhor é. Ele está conosco. E continua no versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. A seguir, preste atenção nisso. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel, eles estavam andando, o exército lá atrás vindo na direção deles, e os israelitas caminhando. A Bíblia diz que havia um anjo, que havia uma nuvem, né, que havia uma coluna. A Bíblia está dizendo que agora o anjo saiu da frente e foi para detrás dos israelitas. E ele diz assim: a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Gente, eu vejo, sabe, aqui cuidado e amor de Deus. Havia um anjo à frente, uma coluna à frente. Agora o Senhor dá uma ordem: vai lá para trás agora. E para vocês que são meu povo, eu tenho luz. Mas para os meus inimigos e para os seus inimigos, eu tenho trevas. A nossa luta não é contra sangue nem contra a carne, não é? A palavra diz que é sobre os poderes das trevas. Acredite numa coisa: o Senhor nos guardará. O Senhor já tem nos guardado. E as mesmas estratégias que Ele se utiliza para nos guardar, as mesmas estratégias que Ele se utiliza, porque Ele é, amado, Ele é, a estar à nossa frente, a caminhar à nossa frente, se necessário, Ele vai por detrás da gente também e nos guarda e nos protege. Acredite nessa proteção sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua vida.
Porque se ele tiver que tirar o anjo da frente e botar de trás, ele vai colocar. Colocar atrás de você para te guardar, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele é o único que tem poder para dar ordem aos seus anjos. Sabe, os seres celestiais existem, tá? Eles existem. E se ele tiver que dar ordem ao nosso favor, ele dará. Isso é bíblico. Veja o Senhor se movimentando na sua vida. Veja o Senhor se movimentando na sua casa. Seja dependente para você perceber o que Ele está fazendo. E nós lemos o que acontece. O mar se abre, nós conhecemos a história. E eles passam adiante. E no versículo 23 vai dizer: os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Você já viveu momentos na sua vida que você disse assim: Senhor, foi só o Senhor, e pessoas que às vezes nem crê no seu Deus falou assim: foi Deus, né? Como isso aconteceu? Como que foi isso? Sabe, porque o poder de Deus, ele não é guardado apenas para o seu povo, mas aqueles que não conhecem vêm também através do seu povo. O Senhor os guardou e eles chegaram à conclusão: é Deus. É Deus. E eu declaro que, sabe, em muitas áreas da nossa vida, da sua vida, será Deus. E as pessoas dirão: nossa, Deus fez isso por você. Porque não vai ter explicação. Como se explica um mar abrir, se dividir em duas partes. A terra está seca, o povo passar. E aí ele deixa o exército chegar no meio do caminho do mar. E nós vamos ler: as águas se fecham, voltam ao normal. Gente, é Deus. É Deus. E ele continua no versículo 26. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar, as águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas, mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Confie somente no Senhor. Confie somente no Senhor. Confie somente no Senhor. Confie somente no Senhor. Douglas, bota aquela imagem de 2026.
E a Bíblia vai dizer que além de confiar no Senhor, eles confiaram também no seu servo Moisés. Porque eles entenderam que de fato Deus se movia através de Moisés. E nesse ano de 2026, o ano de gerar discípulos, né? Foi uma direção que o Senhor deu ao pastor Johnny. De uma forma mais intencional, sempre é tempo de fazer discípulos, gente. Mas de uma forma mais intencional, o Senhor deu essa direção para que a gente possa trabalhar mais isso esse ano. Ser despertados a isso. E eu digo para você, escolha com quem você vai caminhar esse ano. Aquele povo olhou para Moisés e viu Deus na vida de Moisés. Escolhe pessoas referenciais, mas não vai escolher gente de Instagram não, gente. Porque você não pode caminhar com eles. Caminhe com alguém de perto. Alguém que você vê Deus. Que é nítido, Deus está sobre ele. Deus está sobre ela. E também seja um homem, uma mulher, a qual as pessoas dizem: eu quero caminhar com ele, eu quero caminhar com ela, porque eu vejo Deus sobre ele e sobre ela. Seja intencional. Se é um ano de gerar discípulos, escolha com quem você vai caminhar. E seja também alguém referencial. Que você possa dizer assim como o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se coloque de pé no seu lugar.